Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula, tá? Vamos falar hoje sobre um tema muito recorrente, essa confusão que a gente faz na cabeça entre suspensão condicional da execução da pena, substituição de pena. Hoje vamos falar do sursi, que é a suspensão condicional da execução da pena. É um tema bastante importante, tá? Nós vamos começar aqui na nossa aula. Essa aula é um pouco mais rápida, porque o sursi não tem tanto para se falar assim, mas haja vista a sua importância também nos nossos estudos, ok? Vamos começar, eu faço questão de fazer com vocês uma leitura do artigo 77, do 78 e o parágrafo 2º do 77. Tá joia, doutores? Só um minuto aqui, deixa eu pôr meu óculos aqui que eu não estou enxergando muito mais de perto mais, tá? Vamos lá. Suspensão condicional da pena. A execução da pena privativa de liberdade. Primeiro ponto, privativa de liberdade. Não superior a 2 anos. Vejam bem, poderá. Essa palavra já traz para o juiz uma facultatividade. Então o critério de aplicação, ele é subjetivo. Ser suspensa por 2 a 4 anos. Desde que, tá? Nós vamos falar agora dos incisos aqui, tá? Aliás, só um segundo. Nós vamos falar dos incisos depois. Tá? Eu quero atinar para vocês, aqui atentar para vocês o parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos também poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde que justifiquem a suspensão. E agora eu vou ler também para vocês o caput do artigo 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade. Artigo 46 lá. Lembram-se? Lá nas penas restritivas de direitos. Ou submeter-se à limitação de fim de semana. Um ou outro. Doutores, volta para cá. Vamos falar um negócio importante. Suspensão condicional da pena? Não. Suspende condicionalmente a execução da pena. A pena vai continuar ali, por esse período de prova que a gente chama, né? De 2 a 4 ou de 4 a 6 em algumas situações peculiares que nós vamos falar aqui, tá? Mas suspende a execução da pena. Isso é muito importante. Sursi é suspensão condicional, ou seja, existem algumas condições, tá? Objetivas e subjetivas da execução da pena. Memorize e mentalize isso, tá bom? Vamos ver aqui, ó, que importante, ó, que legal. Deixa eu pegar minha caneta aqui, meu marca-texto, que eu não mexo com essa canetinha mais, que ela já me borrou tanto aqui nas aulas anteriores. Vamos lá. Combinação do 77 com o 78, comparado ao segundo 77. Acabamos de ler. E aí nós chegamos à conclusão que temos 4 espécies de sursi. Então vejam bem. Primeiro é o sursi simples, que está lá no artigo 77, tá? Está lá no caput do artigo 77. Ele exige o quê? Prestem atenção, doutores. A pena imposta não pode ser superior a 2 anos. Pode ser de 2 anos? Pode. Por quê? O código fala que ela não pode ser superior a 2 anos. E aí teremos uma suspensão da execução da pena por um prazo de 2 a 4 anos. Pode ser 2 anos, pode ser 2 anos e meio, pode ser 3 anos, até 4 anos, ok? Isso vai depender também da pena aplicada para esta pessoa. No primeiro ano, esta pessoa, tá? É o que fala o parágrafo 1º do 78, ela terá algumas condições obrigatórias e o código diz que ela deverá prestar serviços à comunidade, que é uma pena restritiva de direito, ou ter os seus fins de semana limitados. Beleza. Então, uma conditio sine qua non, uma condição sem a qual seja atribuído o sursi simples, é que o crime praticado não tenha uma pena que seja superior a 2 anos, ela ficará por um período de prova de 2 a 4 anos, é uma confiabilidade, e o próprio código diz que no primeiro ano
ela terá os seus fins de semana limitados ou deverá prestar serviço à comunidade. Ou, não é as duas coisas não. Depois, aí ela não precisa cumprir essas duas condições de limitação de fim de semana e prestação de serviço à comunidade. SUSI simples, crime, pena não superior a 2 anos, período de prova 2 a 4 anos. Entenderam? Vamos dar continuidade aqui. Ó. SUSI especial. Um é simples, outro é especial. No SUSI especial, a pena imposta também não superior a 2 anos. Suspensão também de 2 a 4 anos. Então aqui, ó, nos dois, desculpe, aqui, até agora tá tudo igual. Tá certo? Se a pessoa reparar o dano, ela terá situações menos rigorosas no período de prova. Ok, doutores? Se ela reparar o dano, tá? E a pena for não superior a 2 anos, mas com reparação do dano, ela terá situações menos rigorosas. Ou seja, se ela reparar o dano, ela pode não ter que prestar no primeiro ano serviço à comunidade ou ter seus fins de semana limitados. É o que fala o parágrafo 2º do artigo 78. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazer, isso é importante mencionar também, e as circunstâncias do 59, que falam sobre a culpabilidade, a reprovabilidade, por aí vai, forem-lhe inteiramente favoráveis, o juiz pode substituir a exigência do parágrafo anterior, que é de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana no primeiro ano, simplesmente por algumas condições que estão aqui. Olha aqui, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ser ausentado da comarca e o comparecimento pessoal. Doutores, olha que interessante isso. Nessas condições impostas para o arbitramento do SUSI, se houver reparação do dano, as condições impostas são mais favoráveis, são menos rigorosas. Ele não vai ter seu fim de semana frustrado, ele não vai ter que prestar serviço à comunidade, mas simplesmente vai ter que comparecer ao juiz de vez em quando, comparecimento pessoal, sempre que requisitado ou de maneira arbitrada pelo próprio magistrado. Ele também vai ter uma proibição de ir em determinados locais somente, uma boate que ele brigou, uma briga que ele teve lá, alguém que ele ofendeu, por aí, a casa de alguém, de uma ex-namorada que ele já violentou de alguma forma, né? E também ele não pode se ausentar da comarca. É muito mais tranquilo, tá? Reparou o dano? Condições mais favoráveis. Não reparou o dano? As condições do primeiro ano, proibição de, prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana. Agora vamos ver o próximo. Vejam bem. SUSI etário. Esse SUSI etário, ele está no parágrafo 2º do artigo 77. Condenados menores de 21 anos ou maiores de 70 anos, pena não superior a 4, período de prova 4 a 6 anos. Vejam bem, doutores. Aqui, o que o legislador buscou? Favorecer essas pessoas porque elas estão numa condição de maior inconstância. Não digo mental mesmo, é um critério biopsicológico, maior inconstância. A menoridade relativa, né? Menor de 21, maior de 18, ou a maioridade absoluta a partir dos 70 anos. Aí a lei fez o quê? Aumentou a pena que é admitida para a concessão de SUSI, que era não superior a 2, agora não superior a 4. Porém, o legislador também aumentou o período de prova, que era de 2 a 4 anos, agora é de 4 a 6. Então lembrem, período de prova, SUSI simples e SUSI especial. 2 anos, não pode ser superior a pena 2 anos, período de prova, 2 a 4. SUSI etário de idade, menor de 21 anos ou maior de 70, crimes não superior a 4 anos e período de prova, 4 a 6 anos. Ok? Vou ver o último aqui. SUSI humanitário. Olha aqui, ó, humanitário. Doenças incompatíveis, estado terminal com o sistema prisional. Desculpa. Pessoal, aquela pessoa que está câncer terminal ou que tenha alguma doença, alguma patologia que não admita que essa pessoa esteja encarcerada, né? Nesses casos também, o juiz vai poder admitir o SUSI humanitário. E como é que são, Rodrigo, as peculiaridades do SUSI humanitário? É igualzinho a do SUSI
etário. Ou seja, crimes não superiores a 4 anos, com penas não superiores a 4 anos, e o período de prova 4 a 6 anos, e ainda temos condições também menos rigorosas, iguais àquelas condições lá do parágrafo 2º do artigo 78. Ok? Ok? Ficou tranquilo aí sobre o SUSI, essa parte? SUSI, suspensão condicional da execução da pena para crimes com pena não maior, superior a 2 anos ou a 4 anos, no caso do etário e do humanitário. Tá bom? Vamos ver aqui outro ponto importante que eu coloquei para vocês. Veja bem. Existe SUSI incondicionado no Brasil? Sem condições no primeiro ano? Não. Resposta é não. Sempre deverá ter as condições. Tá? A gente fala às vezes que no direito tudo é relativo, né? Isso é assim, salvo aquela hipótese. Isso é assim, apenas as hipóteses? Não, tem uma exceção. Isso aqui não. Isso aqui é absoluto. Não existe SUSI sem condições. Mesmo que as condições não sejam de caráter objetivo, sejam subjetivas, mas condições vão ter. Por quê? Porque o legislador buscou, ao conferir esse benefício do SUSI a esses condenados, né, com penas não superiores a 2 anos ou a 4 anos, buscou dar um privilégio em razão de uma confiabilidade. Tá? Vamos ver o que fala aqui no 77, antes da gente continuar? Olha aqui para você ver as condições que são exigidas para a concessão do SUSI. O condenado não pode ser reincidente em crime doloso. Então isso vocês têm que gravar. Ele não pode ser reincidente, doutores, em doloso. Em culposo ele pode ser. Tá bom? Essa aí é uma condição de caráter objetivo. Outra, a culpabilidade, aqui ó, 59 aí. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, papapá, autorize a concessão do benefício. 3. Não seja indicado ou cabível substituição de pena do 44, que se for substituir a pena, aí eu substituo e não vai caber SUSI, ok? Então essas condições são obrigatoriamente observadas na concessão do SUSI. E se o cara não é reincidente, se ele já não tem uma prática reiterada de crimes, a lei buscou privilegiá-lo. Ó, vou te dar uma segunda chance aqui, ó. Beleza? Você praticou um crime pequeno, um crime de rixa, um crime de uma contravenção, não, no caso crime, né? Aí é outra situação, nós vamos ver depois. Mas você praticou um crime pequeno, com pena de 1 ano e 6 meses, beleza. Você não é reincidente, pode ser que você não venha mais a reincidir, que você não venha mais a delinquir, melhor dizendo. Então, meu amigo, a lei te deu um direito aqui, tá bom? Eu vou analisar a sua vida, vou analisar se você é um cara que tem uma conduta social interessante ou não, tá? E analisando tudo favoravelmente a você, eu vou te conceder, eu não, na verdade, a lei, né? Não é o juiz que concede, ele concede, mas através de uma adequação, de uma obrigação legal. Eu vou te conceder o SUSI e você vai ficar na sua casa, tá? No primeiro ano você tem que ir lá, naquela comunidade ali, naquela escola, prestar um serviço, tá? Ou então, fim de semana você fica em casa no primeiro ano. Depois você pode fazer o que você quiser, obviamente, o que você quiser assim, né? Dentro de uma esfera normal que se espera do ser humano, do homem médio, de uma pessoa com caráter e com conduta social aprovável, né? Aprovada, desculpem, né? Então, são essas condições. Essas condições são obrigatórias e outras que o juiz ainda pode colocar, tá? Que são condições obrigatórias e facultativas. Ele não pode cumprir sob pena de revogação do benefício. Ok, doutores? Olha aqui, o juiz aplica o SUSI na sentença. E se ele não indicar as condições, o que acontece? Gente, isso aqui é pergunta de prova. Olha aqui, eu disse para vocês que na concessão do SUSI, obrigatoriamente tem que ser estabelecidas as condições objetivas que estão no código e as subjetivas que o juiz pode vir a arbitrar, que são facultativas também ao juiz. Beleza. Mas o juiz, ele esqueceu. Ele estava lá no processo, ele sentenciou o rapaz, tá? Viu que era uma hipótese cabível de SUSI, só que ele esqueceu de colocar as condições. O que acontece nesse caso? O que acontece? Vejam bem. O juiz da execução, ao perceber essa omissão, isso não vai gerar nulidade nenhuma, tá? Ele simplesmente aplica. O que não pode é ficar sem aplicar. Tem que ter as condições. Observação. A obrigação de acompanhar o período de prova também, gente, ó, é do juiz da execução. Ô, gente, isso aí é só aqui no SOS do direito, vocês veem. Essas questões de concurso que vão... isso não está no código. Isso está na doutrina.
Tá bom? Então vocês têm que atentar para esses detalhes, que é isso que cai em prova, é isso que derruba a gente em prova. Vejam bem, ó, o examinador, ele te odeia. Ele faz questão para você não acertar. Quem acerta é porque é teimoso, é porque estudou demais. Tá? Estudou aqui com a gente, obviamente também, né? Olha a pretensão. Vamos lá. Vejam bem, doutores. Artigo 80, ele diz que o SUSI não se estende a penas restritivas de direitos ou multa, tá? Mas o próprio 77 já fala a execução da pena privativa de liberdade, ou seja, ele já falou que é só na privativa de liberdade. Se é só na privativa de liberdade, obviamente que na multa e na restritiva de direito não é cabível. Não é não? Agora, olha que parte importante aqui, a gente está quase acabando essa aula sobre o SUSI, que é a revogação. Está bem pequenininho aí, mas vamos tentar ler aqui, ó. O SUSI pressupõe condições, já falamos isso, não cumpridas, revoga. Porque foi o quê? Uma traição, tá bom? Você traiu uma confiabilidade que a própria lei te deu. Só que essa revogação, doutores, presta muita atenção, ela vai ser obrigatória se, durante o cumprimento do SUSI, ele for condenado por sentença irrecorrível em outro crime doloso. Doutores? Doloso, não culposo. Tô lá no SUSI, bonitão, tô na minha casa, pratiquei um crime menor, né? Fiz jus à concessão do SUSI, e aí eu pratico um outro crime doloso, um furto. Revogação obrigatória, tá? Se o juiz não revogar, ele pode até praticar aí o que? Prevaricação, mas ele tem que revogar, porque a revogação é obrigatória, é automática, Vejam bem, se ele também frustrar, tá bem pequenininho, gente, é o pagamento de multa quando o solvente, né? Eu coloquei deve ser interpretado, pois o não pagamento da multa pode implicar em conversão de pena de multa privativa de liberdade. Beleza, a jurisprudência fala que essa condição aqui não deveria ser aplicada, porque no caso de pena de multa, nas hipóteses que cabe a conversão para pena privativa de liberdade, faria com que essa condição obrigatória aqui deixasse de ter uma razão para existir, né? Mas tudo bem. Então, se o cara podia pagar a multa e não pagou, também revoga o SUSI, tá bom? Obrigatoriamente. E também, se ele descumprir aquelas condições do 78, parágrafo 1º, quais são as condições do 78, parágrafo 1º? Que no primeiro ano, ele deverá ter seus fins de semana limitados, ou prestar serviço, ou, lembrando, circula o ou aí, viu, gente? Ou prestar serviço à comunidade. Descumpriu essas três situações, vamos lá. Condenado a sentença irrecorrível, frustra pagamento de multa quando solvente, quando ele podia, ou descumpre as condições do 78, inciso 1º, tá certo? Agora, olha aqui, revogação facultativa. Facultativa é opcional, o juiz vai analisar o caso concreto. Quando ele descumpre outras condições, como eu disse para vocês, a lei determina as condições de caráter objetivo e o juiz pode determinar outras analisando o caso também, tá? Então, por exemplo, ele tem que prestar serviço à comunidade ou ter o seu fim de semana limitado. São condições objetivas. Beleza. Mas o juiz falou que ele também não pode passar na frente daquela boate que ele brigou. São condições aplicadas pelo juiz analisando o fato concreto, o caso. Tá? Se esse cara brigou lá, ele está aqui sendo punido por isso, eu vou colocar isso como condição para que ele possa ir para casa e ficar ter sua liberdade, né? No caso da suspensão condicional da execução da pena. Beleza, você pode ir para casa, mas eu não quero que você passe de novo, porque a probabilidade de você vir a delinquir-la de novo, a brigar de novo, a quebrar tudo de novo, é muito grande. Beleza, pessoal? Então vamos aqui para a gente finalizar. Também, se ele for condenado, olha aqui, ó, irrecorrivelmente, crime culposo ou contravenção. Gente, isso aqui vocês têm que memorizar. Vou até mudar de caneta, porque isso aqui vocês têm que memorizar. Crime culposo ou contravenção, sentença irrecorrível. Culposo, contravenção, no crime com sentença irrecorrível, revoga facultativamente. Sentença irrecorrível em doloso, revoga o SUSI obrigatoriamente. Beleza? Memorizem isso daí. Isso vai cair também. Questão 26. Vamos lá. Algumas questões para vocês atentarem aí, ó. Observação. Não se pode confundir revogação de SUSI com cassação. Por quê? Eu vou revogar
um benefício já concedido. Eu te dei alguma coisa, eu revogo o seu direito de continuar fazendo aquilo. Perfeito? Caçar é caçar um direito que você tem aquele benefício. Entenderam isso, gente? Entenderam? Vamos lá no direito administrativo. Né? Então, eu sou prefeito municipal e te concedi um cargo em comissão como secretário municipal. Você está lá trabalhando no primeiro ano como secretário municipal, eu resolvi revogar o ato que te concedeu aquele cargo. Você já estava no exercício do cargo. Eu revogo algo que eu já dei, que eu já concedi, certo? Agora, caçar, a gente caça um direito. Então, por exemplo, cassação de direitos políticos. Para que eu caço o direito político? Para impedir que alguém exerça cargo público. Não é mais lógico? Então, gravem isso. Revogação, do SUSI é diferente de cassação. A revogação pressupõe o início da concessão do benefício, causa superveniente à concessão, e a cassação são causas anteriores ao período de prova. Exemplo, aí, ó, o juiz concede, MP discorda, vai para o tribunal, nesse caso, não se revoga, caça-se o direito. Letrinha ruim, ó. Direito. Observação, o SUSI suspende os direitos políticos da pessoa? Pergunta, lógico, gente, porque o SUSI não isenta ele de cumprir pena. O período de prova é um privilégio que a lei dá, é como se ele tivesse cumprido a pena no presídio. Só que a lei, por ele ser primário, por ele ter uma conduta não reprovável, aí dá esse benefício. Mas os efeitos da pena continuam. Todos os efeitos do cumprimento da pena, objetivos e subjetivos, continuam. Os efeitos primários e secundários continuam. Tá bom? Essa também cai em concurso. Na próxima aula, iremos falar sobre o livramento condicional. Não percam, doutores. Vai ser muito legal, viu? Um abração a todos. Dá uma curtidinha e fala com a galera desse nosso canal, se possível. SOS do Direito. Tudo de bom.